Olá, meus queridos. Hoje eu vou gravar um vídeo para você e te faço uma pergunta. Você sabe o que é CDB? Certificado de Depósito Bancário? Se você não sabe, assista esse vídeo até o final, que vai ficar aí gravado no meu canal do YouTube, e tire todas as suas dúvidas sobre este produto do mercado financeiro. O certificado de depósito bancário nada mais é do que um produto de investimento. Se você procura um investimento que queira render mais do que a poupança, você pode optar para investir num CDB. O CDB é emitido pelos bancos ou cooperativas de crédito, que também emitem um RDC, que tem a mesma ideia, só que é o recibo de depósito bancário. Qual que é a ideia do CDB? O CDB, ele na verdade, ele procura ter rendimentos diários, mas ele tem um vencimento final. Este vencimento pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, dependendo do objetivo da instituição que o emite. Esse vencimento deve ser respeitado pelo investidor, porque o rendimento está atrelado ao vencimento. Pode ser resgatado antes, porém com perca de rentabilidade. Falando em rentabilidade, o CDB pode estar atrelado à rentabilidade pós-fixada ou pré-fixada. A rentabilidade pós-fixada do CDB, ela está atrelada ao CDI. O CDI, você já estudou, é o Certificado de Depósito Bancário, que refere-se ao custo do dinheiro dos bancos. Então, o banco capta dinheiro através do CDB para poder fazer frente aos empréstimos que ele realiza para os clientes que precisam pegar dinheiro na carteira do agro ou na carteira do comercial, por exemplo. Muito bem. O banco te oferece um rendimento de até 100%, geralmente, do CDI. O CDI é uma taxa que todos os meses varia. Então, ele pode variar. Isso não quer dizer que seja renda variável. Ele varia, mas varia muito pouco, porque o CDB é um produto de renda fixa. Muito bem. Hoje, o CDB acompanha muito a taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está cotada em 4,25% ao ano. Ou seja, o rendimento do CDI ao longo de um ano é muito próximo disso e a tendência está de queda, na verdade, podendo fechar o ano de 2020 em torno de 4%. Tá joia? Então, quer dizer que se você tiver um rendimento, uma rentabilidade prometida para um CDB com qualquer vencimento de 100% do CDI, você estará recebendo aproximadamente 4,25% ao ano de rendimento nesse teu CDB. Essa é a ideia. Como eu falei para vocês, o CDI representa o custo do dinheiro. Como o banco está captando dinheiro, quanto menos ele pagar para você, melhor para o banco, na verdade, que está tendo um custo menor do dinheiro para ele. Então, o banco geralmente não vai te pagar 100% de toda essa rentabilidade. Ele vai te oferecer menos do que 100%. Então, se você receber a rentabilidade de 90% do CDI, por exemplo, você estará recebendo 90% de 4,25 aproximadamente, que é a taxa de hoje. Aqui neste vídeo, eu não vou entrar na questão comparando se isso é muito ou se isso é pouco, porque comparando com a poupança, que é outro produto da renda fixa que eu estou falando para você, comparando com a poupança, a ideia do CDB é que ele renda um pouco mais. É destinado para investidores conservadores, que têm o dinheiro na poupança e que desejam ganhar um pouco mais do que a poupança. Agora, se você investir, você pode comprar CDB de diversos bancos, de diversas cooperativas de crédito. Tem bancos maiores que vão te oferecer menos percentual, porque eles são grandes, eles não precisam te oferecer muito juro para captar o dinheiro, porque eles têm bastante clientes para poder fazer essa captação. Já os bancos menores geralmente oferecem taxas superiores a 100% do CDI. É muito comum encontrar bancos que oferecem 110, 112 e até 118% da taxa do CDI. O que significa isso? Que você está ganhando 18% a mais do que a taxa do CDI. Se ela está 4,25, você vai ganhar 18% a mais sobre 4,25. Isso é bom para o investidor, porém você pode falar assim, nossa, mas por que um banco estaria oferecendo mais juros para mim? Porque os bancos menores, por ser menores, eles têm menos procura, eles precisam oferecer uma taxa de juros maior para poder atrair o investidor. Mas aí você pode me perguntar, mas Cláudio, isso não é mais arriscado? Sim, é mais arriscado. Esse banco menor, ele tem maior risco de crédito, ele tem um rating não tão bom quanto um banco de ponta. Mas o que te dá a segurança ou a garantia de que você terá o seu dinheiro de volta?
No Brasil, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que, se você tiver dinheiro aplicado no CDB, em qualquer instituição associada ao FGC, ao Fundo Garantidor de Crédito, com até 250 mil por CPF, você receberá todo o seu dinheiro de volta, remunerado, pago aí por esse FGC, que é um fundo criado pelos próprios bancos, onde eles participam com um percentual cobrado sobre os próprios CDBs que eles têm, sobre a poupança e sobre o depósito à vista, principalmente. Muito bem. A outra modalidade de remuneração do CDB são os CDBs pré-fixados. Diferente dos pós-fixados, onde você não sabe exatamente quanto você vai receber de juros, no pré-fixado, você já parte de largada sabendo quanto que você vai receber de juros até o vencimento. Então, você tem, por exemplo, instituições hoje que estão pagando 6% de juros ao ano para você pré-fixado, se você ficar com ele por 2, 3, 4, até 5 anos, dependendo da instituição. Muito bem. Pô, Cláudio, mas se a taxa está rendendo 4,25 e o banco está pagando 6, ele está pagando mais do que 100% do CDI? Sim, como eu te falei, bancos menores pagam taxas maiores, né? E aí você pode optar por esses investimentos, tá certo? Da mesma forma que no pós-fixado, o vencimento do CDB sempre terá que ser respeitado. Se você quiser resgatar o investimento antes, você terá que fazer uma marcação, né? O gestor vai fazer, o banco vai fazer uma marcação a mercado e esse valor do CDB a rentabilidade pode ser menor do que a prometida. Por quê? Porque o resgate vai depender da taxa de juros do momento, de como que está a economia naquele momento. Porque como você contratou ele, por exemplo, vamos dizer que você tenha contratado um CDB há 2 anos atrás, quando a situação era outra na economia. Então, vai ser feito um cálculo e este valor pode não representar toda a rentabilidade que foi lhe prometida no começo, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com o CDB para que você não faça resgates muito no começo. É um produto para quem tem uma certa... aquele dinheiro para você pôr no CDB, é aquele dinheiro que você não precisa para o teu fluxo de caixa, né? Aquele dinheiro que você não vai precisar por um determinado período de tempo. É interessante pensar nesse investimento por prazos mais longos, por prazos maiores, tá certo? Então aqui nós falamos hoje sobre o certificado de depósito bancário, que é um produto emitido pelos bancos, que tem rentabilidade pré-fixada e pós-fixadas e tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? Lembrando ainda que o CDB, diferentemente da poupança, ele tem tributação do imposto de renda e do IOF. O IOF incide se você resgatar ele antes de 30 dias. E o imposto de renda, ele vai incidir no resgate sobre os rendimentos que você obteve no período. Então, essa taxa, ela oscila, ela vai de 15% até 22,5%. Quanto mais tempo você ficar com o CDB, menos imposto você vai pagar. Por exemplo, se você ficar só 6 meses e obtiver rendimentos positivos, você vai pagar uma taxa maior, de 22,5%. Se você ficar de 6 meses a 1 ano no CDB e resgatar e tiver rendimento positivo, você vai pagar 20%. Se você ficar de 1 a 2 anos, tu vai pagar 17,5% sobre o rendimento, e se você ficar mais do que 2 anos, tu vai pagar 15% de rendimento. Isso casa com aquilo que eu falei antes, que é um produto que você tem que pensar um pouco mais para longo prazo. Se você ficar mais de 2 anos no CDB, você vai pagar 15% de imposto sobre o rendimento. Pô, Cláudio, mas vale a pena? Não vamos discutir aqui se vale a pena ou se não vale a pena. A ideia, como eu falei para você, é sempre comparar os seus investimentos e também ver qual é o seu perfil e qual é o seu objetivo quando você investe dinheiro, tá certo? Comparando com a poupança, a ideia é que o rendimento do CDB seja maior. Como ele está atrelado à Selic e a Selic está baixando, pode ser que esse rendimento talvez não consiga atingir o objetivo, dependendo do prazo que você fique, dependendo do percentual que você negociou com a instituição, tá certo? Então são todos esses fatores que devem ser considerados. Fica aqui um forte abraço do professor Cláudio e até o próximo vídeo. Tchau!